Olá pessoal, que Deus abençoe. Estamos aprendendo com o Espírito Santo sobre as bem-aventuranças. Já falamos sobre a humildade, né? Bem-aventurados humildes de espírito. Falamos também sobre os que choram, que também são bem-aventurados, quer dizer, são felizes, alcançarão a felicidade. E agora, Glaucia, mais uma direção do Senhor Jesus lá no monte, né? E graças a Deus, ali cheio do Espírito Santo, ele pôde abrir para a gente o entendimento para a pessoa que procura a felicidade, encontrá-la. Porque os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. E quando você abraça os valores do mundo e bota em prática os valores do mundo, ainda que a tua vontade, o teu desejo seja a busca da felicidade, o que você recebe como salário das tuas atitudes, obedecendo ao que o mundo manda você fazer, é a tristeza, é a infelicidade. E embora ela queira a felicidade, aí ela não entende. Ué, eu faço isso aqui para ser feliz e o que eu tenho é infelicidade. Então a palavra de Deus, pessoal, que é uma bússola, é a direção, é o conselho que você precisa. Sabe quando você vai buscar o conselho numa colega? Me dá um conselho, você busca uma direção de alguém que você tem um carinho, né? Que você ouve. Então, a palavra de Deus é esse colega. Faz da palavra de Deus o seu colega para você ver. Por exemplo, a gente falou das bem-aventuranças. Agora a gente vai falar dos mansos. Que é um valor, Glaucia, que o Senhor Jesus passou, que o mundo não vai passar. Você ser manso. Quem hoje em dia aprende, não, rapaz, você tem que ser manso, rapaz. Isso não é um valor dado pelo mundo. Qual é o valor dado pelo mundo, Glaucia? Quando você está numa situação difícil, desafiadora, você encontra no seu caminho uma adversidade, é aguardar e ter paciência. O que o mundo ensina pra gente, Glaucia? O que você fazia quando você era do mundo? Quando você estava sendo desafiada? E se você não vigiar hoje, você faz de novo. O que você fazia? Você lembra? Lembra? Você pode falar para essa pessoa o que você fazia, que ela está fazendo, talvez você vai até ajudar, você vai bater exatamente com aquilo que ela faz, mas que você fazia, né? Sim ou não? Ou você não faz? O que você fazia, Glaucia, quando alguém, por exemplo, te afrontava? Por exemplo, você estava lá no trabalho, você tinha um bom futuro naquele trabalho, você era promissor naquele trabalho, e aí, de repente, cola uma colega que começa a te perseguir lá no teu trabalho. Uma colega que, embora você tratasse ela bem, ela começava a implicar contigo, porque ela sabia que você tinha ali dentro um futuro, né? Ela sabia, ela via em você que você era, de repente, a querida do patrão, né? E aí, por esse ciúme ou querer mesmo ver o seu mal, ela começou a te provocar e te levar a uma ira. Como é que era a tua atitude nesse tempo? Você arrancava os cabelos dele? O que você fazia, Glaucia, naquele tempo? Nessas atitudes, né, que a gente vê no mundo, o mundo ensina que a gente tem que... A Bíblia diz que a gente tem que dar, quando bate numa face, a gente dá outra. Não, a Bíblia agora não. Sim, estou explicando. Depois a Bíblia. Agora eu tô explicando. O que você fazia? Sim, deixa eu falar. Qual era a tua... Porque assim, é o que o mundo ensina. Ele fala assim, desculpa te cortar. Aí eu tenho que praticar. Desculpa te cortar. Eu tenho que praticar. Eu queria que você fosse direto. Você foi na Bíblia, ó. O que o mundo ensina? Não dá mole não. Né? Não é assim que o mundo ensina? Não dá mole não. Se bateu na tua cara, dá uma outra. Quebra ela. Parte para cima dela. Ou seja, você dê lugar à ira, né? E toma uma atitude errada. Era isso que você fazia? Era isso? Era isso que eu fazia também, pessoal. É isso que de repente você está fazendo.
É isso que o mundo ensina a gente, é não dar mole. Não dá mole não. Porém, pessoal, a mansidão, quando o Senhor Jesus ensina, ela é muito importante para o cristão. Para o cristão e para quem quer adquirir sabedoria. Você quer saber por que você está errando? Por que você não para em lugar nenhum? Porque você é uma pessoa explosiva. Você é uma pessoa bomba. Você não pode ser afrontado que você quer revidar, né? E não é isso que a Bíblia ensina. Todas as pessoas que alcançaram uma grandeza na palavra de Deus, que serviu como exemplo, todos tiveram mansidão, pessoal. Todos tiveram o fruto da mansidão, que foi o que fez ela resistir aos problemas e permanecer firme. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Mateus 5, no versículo 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São esses que vão herdar, pessoal, aquilo que você almeja. Todo mundo tem um objetivo na vida. Quando você entra num emprego, como eu dei o exemplo, você logo fica pensando assim, num futuro ali dentro, né? Onde você quer chegar, começa a fluir os desejos bons dentro de você. Porque todo mundo tem esse desejo de alcançar uma vida melhor, né? Uma vida farta, uma vida, sabe, que te dê aquele conforto. E somente o manso, somente através desse dom que é a mansidão, você alcança. Porque desde o momento que você começa a tua jornada até a terra que Deus promete aos mansos, vai durar anos às vezes. Não é de uma hora para outra que você vai chegar onde você quer. E nesse caminho que você está indo, você pode acreditar e contar com isso. Vai acontecer inúmeras adversidades. O diabo, por saber que você está indo para o lugar que Deus quer que você chegue, no plano de Deus, ele vai sempre te tacar uma pedra. Ele vai sempre colocar uma pessoa para te desmotivar, para te perseguir. Foi assim com José, pessoal. Foi assim que José. A mansidão no José, não rebatendo a tudo o que acontecia com ele, e a confiança que Deus era com ele, fez ele chegar na terra dele, na terra prometida, que foi ser o segundo maioral do Egito. Egito, pessoal, naquele tempo representava uma potência mundial, um país forte economicamente, próspero, forte até nas escritas. Se eu não me engano, foi lá que começou as escritas. Tudo que nós hoje, muitas coisas foi desenvolvida no Egito que nós usamos até hoje, pessoal. Aquele conhecimento de construir aquelas pirâmides, aquelas esculturas, né? Aqueles palácios, tudo que foi feito lá no Egito, naquele tempo já era muito superior e à frente de muitas nações. E foi para lá que Deus enviou José, pessoal. E tinha que ser uma pessoa mansa, porque o que ele iria passar, pessoal, não ia ser mole, não ia ser fácil. O fogo ia pegar ali, pessoal. Para começar, os irmãos dele dentro de casa já queriam tirar o José, a vida de José. Depois que conseguem lá vender José para os mercadores lá, e esses mercadores compram José, vendem ele como escravo lá para o Egito, ele só passa sufoco. E ele em nenhum momento se estourou. Em nenhum momento ele se explodiu. E foi isso, pessoal, que Deus conseguiu guiá-lo para chegar aonde ele chegou. Um exemplo também de uma pessoa que começou bem, foi um grande homem, um grande exemplo, até hoje é muito respeitado,
Moisés, por exemplo. Moisés, pessoal, ele era um homem muito manso. A Bíblia diz que na terra ele era um dos mais mansos que existiam. E ele foi guiando o povo com toda aquela rebeldia, com toda aquela afronta do povo, e foi guiando. Só que quando chegou no momento, pessoal, ele deixou a ira dominar ele. Ele deixou a ira tomar lugar da mansidão. E quando Deus disse para ele bater na pedra uma vez, ele mostrou a ira dele ali. E ele bateu na pedra 2 vezes, pessoal. Foi o bastante para que Deus não autorizasse Moisés a entrar na terra prometida. Então você que é uma pessoa que consegue balancear as coisas, você consegue perceber que a mansidão é um dom, pessoal, que nós cristãos temos que ter. É um caráter de Cristo em nós. E temos também o maior exemplo, que foi o Senhor Jesus. Quando ele estava lá, muitas das vezes ele encarava os fariseus, não era? Chamava eles de hipócrita. Mas ali ele estava querendo até salvar os fariseus. Quer dizer, ele batia nos fariseus para que ele tentasse fazer com que eles se enxergassem. Porque todos tinham medo dos fariseus. Porque os fariseus era o sistema naquele momento corrupto. E quem se batia de frente com o sistema era perigoso. Essa pessoa podia até ser expulsa da sinagoga e não congregar mais. E muitas outras coisas eles faziam também com essa pessoa. Então as pessoas tinham que se submeter, mas Jesus batia de frente para tentar até salvar eles. Só que quando o Senhor Jesus fica de frente, no momento de usar a mansidão de verdade, por exemplo, diante de Pilatos, que Pilatos fala para ele assim: faz um milagre aí, porque há muito tempo eu queria te conhecer, Jesus. Agora você está aqui, faz um milagre aí. Jesus não falava nada. Ele mantinha ali o silêncio, a paciência. Ali ele estava mostrando a mansidão dele. Quando ele também ficou diante de Herodes, perdão, antes foi Herodes. Quando ele ficou diante de Pilatos, e Pilatos começa ali a falar com ele, ele também mostra mansidão. Porque ele ali estava sendo guiado por Deus. Antes disso também, diante dos fariseus, lá quando prendem ele, dão até uma bufetada nele, né? Ele ali mostra mansidão. Então a mansidão, pessoal, quando você tem, por exemplo, o Senhor Jesus teve essa mansidão, e ele herdou o reino de Deus. Ele agora está sentado à destra do Pai. Ele não se explodiu ali em nenhum momento, embora se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Ele poderia acabar com aquilo ali, mas ele estava seguindo em obediência a Deus, servindo a Deus. E ele herdou a terra prometida. Então, você que está me ouvindo, é uma pessoa que aonde você é colocada, aonde você chega, você ali quando recebe uma afronta, você recebe você vê uma pessoa querendo te derrubar, você vê uma pessoa falando mal de você, ore por ela, pessoal. Busque a Deus forças. Passe o que você tiver que passar. Use a mansidão. Porque a Bíblia diz também que Deus não permite que venha até nós provação que a gente não consiga suportar. E talvez esse seja o teu calcanhar de Aquiles, aonde o diabo sempre te provoca, aonde o diabo sempre te toca, porque ele sabe que ali ele consegue tirar você do caminho e do plano de Deus, e você nunca tem nada. Você é uma pessoa que está aqui, daqui a pouco você está ali, daqui a pouco você vai ter pessoa lá da mesma forma que tinha aqui, e lá você toma a mesma atitude de se explodir, não ter paciência, de jogar tudo pro alto, aí consegue, Deus abre outra porta, aí lá você encontra novamente seres humanos com defeitos,
erros e com ciúmes e invejas, como todos esses homens encontraram, mas você toma a decisão errada. Você toma a decisão de se explodir, de querer encarar, né? De armar o barraco. Não, pessoal. A nossa milícia é diferente. Nós estamos no reino de Deus. Nós somos do aprisco, ovelhas do aprisco de Jesus. Aqui é diferente, pessoal. Se você quer conseguir conquistar com Deus, você tem que tomar atitudes diferentes. Deixar Deus agir na sua vida. Você não pode tomar partido e, sabe, não é do meu jeito, é assim que eu quero, é assim que eu faço, pisou no meu pé, eu brigo mesmo. Isso, pessoal, é atitude de pessoas que estão lá fora, que não são de Deus. E elas, pessoal, vão quebrando a cabeça. Então, as bem-aventuranças é para você que quer uma solução, você quer um caminho, você quer mudança, você quer entender por que você só perde, por que as coisas são tomadas da tua mão. Aprenda a ser manso. Se é para sofrer, a gente sofre. Depois a gente dobra o joelho, né, Glaucio? Depois a gente dobra o joelho, pessoal, e se renova, busca Deus, se fecha no banheiro, se tranca no banheiro do escritório. Eu fazia muito isso. Quando eu era judiado, né? Judiado pelos colegas que eram mais hábeis do que eu. Quando eu era chacota, né? E aquilo me magoava, me machucava, embora eu tratasse eles bem. E quando aquilo me magoava, eu entrava lá no banheiro do escritório. Ninguém sabia, que ninguém vai entrar lá atrás de mim, passando o que eu estou fazendo. E lá na privada, lá eu dobrava meu joelho. Quantas vezes eu fiz isso onde eu trabalhei? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu trabalho para mim, por conta própria. Mas quando eu passei nas mãos de patrões, né, e graças a Deus que eu aprendi muito, eu passava por isso. E eu passo isso para você, que era nos lugares onde eu mais era afrontado. E antes de eu aprender com Jesus, eu também me explodia. Porque às vezes eu tinha o mesmo conhecimento que ela, a mesma capacidade, e ela estava querendo me minimizar. Aí eu também me explodia e acabava sendo demitido, né? Acabava criando um ambiente hostil e não era promovido. Quando eu aprendi a perder com Jesus, eu comecei a crescer. E comecei a chegar onde Deus queria que eu chegasse, nos lugares que eu queria chegar. Então, receba essa sabedoria, tá? Busca Deus, pessoal. Sabe, abra mão do seu instinto animal, do seu instinto carnal, do seu nervosismo, sabe, de querer rebater. Abre mão, perca para ganhar. Isso aí mostra que você já está com mansidão. Ah, mas eu não consigo, é difícil demais para mim. É uma luta, pessoal. Você tem que buscar Deus. Por exemplo, hoje nós fomos na igreja, buscamos o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá sabedoria para, na hora H, na hora que tiver que tomar a decisão, a gente toma a decisão certa. E a gente sai dali bem, pessoal. Isso é ótimo, porque no final, esses que se manifestaram contra você são todos envergonhados. Porque vai ter uma hora que a bola vai baixar, a poeira vai baixar, e eles vão ver a besteira que eles fizeram. E talvez eles virão até você pedir desculpa. E a tua postura prevaleceu, foi ótima. Foi uma postura, sabe, reta. Reta diante de Deus e reta diante dos homens. Tá legal? Essa é a terceira bem-aventurança. Domingo que vem a gente vai falar da próxima. Fique com a gente. Aprenda com Jesus, pessoal. Sabe? É o melhor professor que nós podemos ter. Tá legal? Mais uma coisa, irmão? Que Deus te abençoe, tá? Até o próximo vídeo. Se nós estamos aqui fazendo esse vídeo é porque nós tivemos muita mansidão. Porque
Já teve vez da gente querer fazer o vídeo, pessoal, e se levantar uma tempestade aqui mesmo, até antes da gente chegar no caminho. Mas porque a gente segurou a onda, a gente conseguiu fazer o vídeo. Era o próprio Satanás, por saber que a gente ia vir fazer o vídeo, já tentava tirar a gente do espírito. E você que também prega o evangelho, você que também tem essa correria, esse chamado de Deus, você sabe o que eu estou falando. Tá legal? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.